Olá, alunos e alunas do segundo ano. Hoje nós vamos ter mais uma aula de matemática, falar sobre função cosseno. A função cosseno, ela é definida como uma função que associa cada número real x a um número OP1. Observe aqui no ciclo trigonométrico, eu tenho esse número P aqui, e ele é definido nesse segmento aqui, OP1. Então, o valor do seno é dado no eixo x, né, em relação ao eixo x. Então, essa função ela pode ser dada dos reais nos reais, e f de x pode ser dito como o cosseno de x, ou eu posso dizer que também y vai ser igual a cosseno de x. Então, ela pode ser definida dessas duas maneiras. Uma outra coisa que vimos anteriormente é que, para preencher essa tabela, nós devemos primeiro achar os valores no ciclo trigonométrico. E ao achar os valores no ciclo trigonométrico, nós fizemos anteriormente, né, os valores de seno. A mesma coisa, isso é similar ao que se faz também para cosseno. Então, eu coloquei os valores do cosseno aqui, ó. Observe que é dado em relação ao eixo x, né? Então, o cosseno é dado em relação ao eixo x, enquanto o seno é dado em relação ao eixo y. Então, observem aqui que, após o preenchimento da tabela, nós podemos ter algumas condições aqui. Se vocês observarem, eu tenho o cosseno de 0 é 1. Então, aqui na tabela, cosseno de 0, 1. Cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Então, cosseno de π sobre 3, 1 meio. Cosseno de π meio, π sobre 2, ou seja, o eixo vai ser quem? 0. Então, π sobre 2, 0. O cosseno de 2π sobre 3 vai ser menos 1 meio. 2π sobre 3, menos 1 meio. Cosseno de 3π sobre 4 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Está aqui. Então, o cosseno de 5π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 2. Está aqui, né? E aqui eu tenho o cosseno de π. O cosseno de π que vai ser menos 1. Cosseno de π menos 1. Então, cosseno de π menos 1. Cosseno de 7π sobre 6, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 5π sobre 4, menos raiz de 2 sobre 2, né? Cosseno de 4π sobre 3 é menos 1 meio, então 4π sobre 3 vai ser menos 1 meio no quarto quadrante, menos 1 meio. E eu tenho o cosseno de 3π sobre 2 que está no eixo, vai ser 0 aqui, ó, 0. Então, 3π sobre 2, 0. Bom, no quarto quadrante, nós vamos ver essas relações aqui. No quarto quadrante, eu tenho o cosseno de 5π sobre 3. O cosseno de 5π sobre 3, que vai ser 5π sobre 3, vai ser 1 meio. Então, 5π sobre 3, 1 meio. O cosseno de 7π sobre 4 vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, aqui raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 11π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 2π vai ser 1, que é esse valor aqui, ó. Cosseno de 2π, 1. Então, aqui eu tenho os pares ordenados em relação a cada ponto desse ciclo trigonométrico aí. Bom, com essa tabela, é possível vermos uma outra característica que a gente pode ver antes, é que, em relação à tabela, é que se vocês observarem, o cosseno ele começa do 1, que é o valor maior no ciclo trigonométrico, e vai até 0 no primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2. No segundo quadrante, ele vai de 0 a menos 1, continua diminuindo. Então, significa dizer que se de 1 até 0 ele diminui, então ele é decrescente no primeiro. Do 0 até menos 1 continua diminuindo, então ele continua sendo decrescente no segundo quadrante. E no terceiro ele vai de menos 1 a 0, então ele vai aumentando. Então ele é crescente no terceiro quadrante. E no quarto ele vai de 0 a 1. Então ele é também crescente no quarto quadrante. Então ele é decrescente no primeiro e no segundo, o cosseno,
E o cosseno é crescente no terceiro e no quarto quadrante. Uma outra característica que a gente pode observar aqui é que os valores de cosseno são positivos no primeiro e no quarto quadrante e são negativos no terceiro e no segundo e no terceiro quadrante. Então, são algumas características que a gente pode ver aí. E nós podemos analisar e observar isso no gráfico, né? Que a tabela é justamente para poder formar o gráfico ou construir o gráfico. Então, eu tenho aqui o primeiro quadrante de 0 a π, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, os quadrantes, né, que a gente viu lá, a gente pode botar aqui. Então, eu tenho aqui o cosseno de 0, é 1. Cosseno de 0 é 1. Então, se cosseno de 0 é 1, então eu posso dizer que 0 vale, cosseno de 0 vale, ó, 1 aqui. Então, cosseno de 0 vale 1, né? Cosseno de 0 é 1. Bom, o cosseno de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser π sobre 6 é raiz de 3, né? Sobre 2. O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Π sobre 4 vai ser raiz de 2 sobre 2 aqui. O cosseno de π sobre 3 vai ser 1/2. Então, π sobre 3 vai ser 1/2. E o cosseno de π sobre 2, que é no eixo, vai ser 0. Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante. Note que os valores vão diminuindo de 1 até chegar em 0. Então, ele é decrescente no primeiro quadrante. Ó, primeiro quadrante. Segundo quadrante. Observem novamente essa condição aí do segundo quadrante. No segundo quadrante, se vocês observarem, o cosseno de 2π sobre 3 é menos 1/2. Cosseno de 2π sobre 3 menos 1/2. Então, cosseno de 2π sobre 3 ó, vale menos 1/2. O cosseno de 3π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 5π sobre 6, nós vamos ter menos raiz de 3 sobre 2. Então, 5π sobre vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de π vai ser menos 1. Então, o cosseno de π vai ser menos 1. Notem aqui novamente ó, que ele vai do 0, né? Nesse caso aqui, ele vai do 0 até o menos 1, que é isso daqui, ó, vai do 0 até chegar no menos 1. Então, essa é uma condição nesse ponto aí, né? Então, se vocês observarem agora no terceiro quadrante, eu vou ter essas condições aqui, né? No terceiro quadrante, eu vou ter essa condição aqui. O seno de 7π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 2. Ó, 7π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 2, que é aqui. Ó. Menos raiz de 3 sobre 2 está aqui. Bom, 5π sobre 4 vai ser menos raiz de 2 sobre 2, que vai estar aqui. Ó. 5π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. 4π sobre 3 é menos 1/2, vai estar aqui. E 3π sobre 2, 0. Então, vai estar nesse ponto aqui, ó, 0. Se vocês observarem novamente para o gráfico, ele começa do menos 1 e vai até o 0. Ele vai aumentando os valores. Ó. Então, ele vai ser crescente aqui no terceiro quadrante. No quarto quadrante, que vai ser esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Então, nós vamos ter no quarto quadrante os valores definidos como 5π sobre 3 equivale a 1/2. Então, 5π sobre 3 equivale a 1/2, que é esse valor aqui, ó, 1/2, né? 1/2. 7π sobre 4 equivale a raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2, que é esse valor aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. 11π sobre 6 equivale a raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. E 2π equivale a 1. 2π equivale a 1. Então, observem novamente que ele vai crescer, ele é crescente aqui, ó. Ele começa do 0, né? Se vocês observarem aqui, ó, começa do 0 e vai aumentando os valores, ó. Aumentando os valores até chegar em 1. Então, ele é crescente no quarto quadrante, né? E aqui ele volta a repetir a função de novo, né? Então,
significa dizer que aqui é um arco de primeira volta, que a gente pode observar esses conceitos que eu disse anteriormente, observando aqui, né? Se analisarmos aqui, né, a questão, nós vamos também observar aqui. Ele vai ser decrescente no primeiro e no segundo quadrante, e vai ser crescente no terceiro e no quarto quadrante. Uma outra condição que eu mostrei lá é que ele é positivo no primeiro quadrante, no quarto, e ele é negativo no terceiro, no segundo e no terceiro quadrante. Então, o cosseno é negativo no segundo e terceiro, e o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Bom, uma outra condição, uma outra característica que a gente pode observar é para valores maiores que 2π e menores que zero, né? Menores que zero. Então, no gráfico, nós podemos ter características dessa maneira. Então, por exemplo, toda vez que o ciclo trigonométrico ele estiver girando no sentido anti-horário, os valores são positivos. Então, são valores maiores que zero, né? Aí ele completa 2π, que é uma volta. Se ele dá uma outra volta, vai ser 4π. 2π com mais 2π, 4π. Se dá mais outra volta, vai ser 6π, né? Aí mais outra volta, 8π, e aí vai. Então, cada volta no sentido anti-horário, positivo. Cada volta no sentido horário vai ser negativo. Aqui eu tenho menos 2π, quando ele completa uma volta. Com menos 2π vai dar menos 4π. Depois de completar outra volta, menos 6π, e assim vai, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, se eu vou sair no sentido horário, no sentido anti-horário, né, que no sentido contrário ao relógio, são valores positivos. Então, ele vai estar à direita do zero. Ele começa com o cosseno de zero, é quem? Ó? Cosseno de zero é 1. Então, eu tenho cosseno de zero, 1. Então, eu tenho aqui, ó. Cosseno de π sobre 2 vai ser 0. Então, π sobre 2, 0. O cosseno de π vai ser menos 1. Cosseno de π, menos 1. O cosseno de 3π sobre 2, que é esse valor aqui, ó, vai ser 0 novamente. Então, vai ser 0. O cosseno de 2π vale quem? Ó? 1. Cosseno de 2π, 1. Então, ele completou uma volta no sentido anti-horário, né? Então, no sentido anti-horário. Aqui a gente observa aquelas mesmas características. Decrescente, crescente. Primeiro quadrante, segundo quadrante, decrescente. Terceiro e quarto quadrante, crescente, né? Então, a primeira volta. Se eu faço mais uma outra volta, eu comecei de 2π com mais π sobre 2, aqui para aqui é π sobre 2, eu tenho 5π sobre 2. 5π sobre 2 é 0. 0 de novo aqui, ó, 0. 5π sobre 2 com mais π sobre 2 vai dar 6π sobre 2, que é a mesma coisa de 3π. 3π vale menos 1. 3π vale menos 1. Aqui é 6π sobre 2 com mais 1π sobre 2 vai dar 7π sobre 2. 7π sobre 2 é a mesma coisa que 0 de novo. 7π sobre 2 é 0 aqui no eixo. Então, 7π sobre 2 com mais 1π sobre 2 dá 8π sobre 2, que é a mesma coisa de 4π. Se eu pegar 8 e dividir por 2, né, vai dar 4. 4π. Aí ele completou, observe que ele completou uma outra volta aqui, ó, uma outra volta, né, que é essa segunda volta. E aqui ele faz essa continuidade aí infinitamente, né? Ele dá infinitas voltas para a direita, infinitas voltas para a esquerda. Bom, agora, na questão números que estão à esquerda do zero, significa dizer que o ciclo trigonométrico ele gira no sentido anti-horário, no sentido horário, aliás, né? Assim, né? Sentido horário. Então, daqui para aqui eu vou chamar de menos π. Se daqui para aqui é mais π, daqui para aqui vai ser menos π, né? O seu assim é π, então daqui até aqui é π, então daqui para aqui vai ser menos π. Então eu tenho, de novo, começando, ó, o cosseno de zero é 1. Então, o cosseno de zero é 1, já está definido aqui, ó, cosseno de 0, 1, né? Então, o cosseno de menos π sobre 2 vai ser 0. Menos π sobre 2, 0. O cosseno de
menos π vai ser menos 1. Então, menos π vai ser menos 1. O cosseno de menos 3π sobre 2, né? Vai ser 0 novamente. Então, menos 3π sobre 2, 0. Menos 3π sobre 2 é quem? 0. E o cosseno de menos 2π, que é uma volta completa, né? No sentido do relógio, sentido horário, vai ser 1. Então, o seno de menos 2π vai ser 1. Então, observe que ele completou uma volta no sentido horário, aliás, né? Ou seja, ele vai ser decrescente aqui e ele vai ser crescente aqui, né? E essa observação que a gente olha e vê aí. Ou seja, ele vai ser... aí, nesse caso, observem novamente, eu tenho 2π negativo. Com menos π sobre 2 vai dar menos 5π, menos 2π com menos 2π com menos π sobre 2 dá menos 5π sobre 2. Então, menos 5π sobre 2 é 0. Então, menos 5π sobre 2, 0. Menos 5π sobre 2 com menos π sobre 2 dá menos 6π sobre 2, que é a mesma coisa de menos 3. Então, seno de menos 3π vai ser, ou cosseno de menos 3π vai ser menos 1. Então, cosseno de menos 3π, nesse caso, vai ser menos 1. Menos 1. Aí, o cosseno de, que aqui é 6π sobre 2. Cosseno de menos 6π sobre 2 com menos π sobre 2 dá menos 7π sobre 2 aqui. Que vai ser, de novo, 0. 7π sobre 2, 0. E o cosseno de 7π sobre 2 com mais 1π sobre 2 vai dar 8π sobre 2, que é a mesma coisa de menos 4π. Então, menos 4π é a mesma coisa de 1, de novo. Então, ele deu uma outra volta aqui, ó, uma outra volta, né? Ele completou uma outra volta. E aqui ele faz, ou seja, quando ele completa uma volta, ele completa um período. Então, com essas condições, o que a gente pode definir aí de cara? Nós podemos definir primeiro que essa função é periódica. Essas são características de f de x, que vai ser igual a cosseno de x. Então, as características de cosseno de x é que a função ela é periódica, né? Periódica de período p, que vai ser igual a 2π. Ou seja, quando ele sai daqui, que ele completa uma volta, ele deu uma volta, então ele completou um período, que foi 2π. Quando ele faz isso aqui de novo, deu outra volta, então outro período, então 2π. Quando ele sai daqui, chega aqui, completou um outro período, 2π. Daqui até aqui novamente, outro período, que então vai ser 2π. Então, cada volta é um período. Então, é uma função periódica de período 2π. A função cosseno é dada dessa maneira aí. Uma outra característica que a gente pode definir e que se pode ver aí, que a função f, ela vai ter um domínio que vai ser igual ao próprio conjunto dos números reais. O que é domínio? São os elementos de x. Se você observar, todos os números de x aqui, né, do conjunto dos números reais que está em x, ela está no domínio. Então, todo conjunto domínio, ela pertence à função cosseno. Então, o domínio vai ser o próprio conjunto dos números reais. O domínio do cosseno vai ser o próprio números reais. E eu também tenho uma outra característica, que é a imagem, né? A imagem de f. A imagem de f, ela vai ser dada no intervalo de menos 1 a 1. Ou seja, todo y é o contradomínio, mas no contradomínio, né, nem todos os elementos de y vai estar dentro dessa função. O que vai estar dentro é só de menos 1 até quem? Ó, de menos 1 até 1. O ponto maior é 1 e o ponto menor, menos 1. 1, menos 1. 1, menos 1. 1, menos 1, né? Ó. Menos 1, 1. Aqui são os pontos maiores, né? E os pontos menores. Então, ela oscila entre menos 1 e 1. Então, a imagem da função f, da função cosseno, é dada entre esse intervalo de menos 1 e 1. Então, essa é a imagem.
Uma outra característica que nós podemos observar aí e que está bem claro é que essa é uma função par. Por que ela é uma função par? F de x, que é igual a cosseno de x, é par. Por que ela é par? Porque para todo x pertencente ao domínio dessa função, nós vamos ter a seguinte maneira, nós vamos ter um f de x que vai ser igual a f de menos x. Eu vou mostrar isso daí no gráfico, né? Isso quer dizer que para cada cosseno de x vai ser a mesma coisa do cosseno de menos x. Observe o seguinte, o cosseno de 2π não é 1? E o cosseno de menos 2π? Então, se eu tenho cosseno de 2π vai ser igual ao cosseno de menos 2π. Por que vai ser igual? O cosseno de 2π vai ser igual ao cosseno de menos 2π. O cosseno de 2π é quanto? 1, né? E o cosseno de menos 2π? Menos 2π é também quem? Ó, menos 2π é também quem? 1. Então, vai ser também 1. Então, por isso, ela é uma função par, né? Essa é uma função par. Uma outra característica que a gente pode definir, tem várias outras características. Uma outra característica é justamente que isso aqui é uma função que a gente chama de cossenoide, né? Cossenoide. É uma função cossenoide. Essas são algumas características que a gente pode definir sobre a função cosseno. Por enquanto, nós vamos parando por aqui e depois eu passo alguma atividade. Até mais, então.